Por que Deus te separa antes de te abençoar? Essa pergunta pode ter sido o eco mais profundo da sua alma nas noites em que tudo parecia silenciar. Quando amigos desapareceram, oportunidades secaram e até a voz de Deus parecia distante. Mas e se eu te dissesse que o silêncio não é ausência? Que o vazio que você sente é, na verdade, uma preparação sagrada? Você está prestes a entender por que muitos dos escolhidos precisam passar pelo vale antes de alcançarem o monte. O que acontece no escuro, quando ninguém vê, é o que determina se você será capaz de sustentar aquilo que pediu com tanta fé. Deus não abandona, Ele esconde. E há um motivo profundo e estratégico para isso. Se você já se sentiu esquecido, ignorado ou deixado para trás, se você tem vivido uma temporada onde tudo parece parado, fique comigo até o fim deste vídeo, porque eu vou te mostrar com base na Bíblia, nos ensinamentos de Napoleon Hill e na sabedoria espiritual mais profunda, o que está acontecendo com você. E por que isso não é o fim, mas o verdadeiro começo. E antes de continuarmos, comente aqui nos comentários: estou em preparação para a maior colheita da minha vida. Essa frase não é só um comentário, ela é um decreto, uma declaração que começa a reescrever a sua identidade espiritual. E agora, respire fundo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga todo o seu processo. Deus não te afastou, Ele te protegeu. O isolamento que você vive hoje não é um castigo, é um casulo. É onde as asas são formadas. Muitas vezes, quando Deus vai liberar algo grande, Ele primeiro separa. Ele tira pessoas, desconecta caminhos, silencia vozes, não para te punir, mas para te preservar. Você não pode carregar a promessa com as mesmas vozes que alimentavam a sua dúvida. Você não pode receber a unção do novo com a estrutura mental do velho. Napoleon Hill dizia que toda mudança começa com uma decisão firme, mas a decisão só se sustenta quando a mente passa por um período de reorganização. Esse é o isolamento espiritual. É o momento em que Deus tira o palco e deixa apenas o bastidor, onde Ele remove a plateia para tratar o ator, porque você não precisa de aplausos agora. Você precisa de estrutura. Você consegue sentir isso? A vida parece parada, mas por dentro, algo está nascendo. Deus está reescrevendo seu interior para que você possa sustentar o que pediu. Agora reflita. O que você tem feito com o silêncio que Deus te deu? Tem reclamado? Tentado fugir? Ou tem mergulhado para ouvir a voz que sussurra quando o mundo cala? Continue aqui. O próximo capítulo vai te mostrar que essa reclusão não é inédita. Ela faz parte do padrão dos escolhidos. Não existe grande missão sem grande separação. Na Bíblia, toda vez que Deus quis usar alguém de forma extraordinária, Ele primeiro os conduziu à solidão. Não como um castigo, mas como uma preparação. Moisés foi separado no deserto por 40 anos antes de libertar o povo do Egito. José foi lançado em uma cova e vendido como escravo antes de se tornar governador do Egito. Davi foi esquecido no campo antes de ser ungido rei. E Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou a tentação cara a cara com o inimigo. Todos esses homens carregavam um chamado, mas antes do envio veio o esconderijo, o deserto, a cova, a solidão. Foram parte do treinamento. E o que parecia abandono era, na verdade, a mão de Deus lapidando o interior. Napoleon Hill escreveu: toda adversidade, todo fracasso, todo sofrimento carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. O que parece perda pode ser, na verdade, o útero do seu propósito. A cova de José não era um fim, era o caminho. O deserto de Jesus não era um erro, era parte do plano. A caverna de Davi não era punição, era proteção. E com você não será diferente. Pode ser que hoje você esteja olhando ao redor e dizendo: eu não entendo porque estou sozinho. Mas Deus entende. Ele está te separando para algo que os outros não entenderiam se vissem agora. A glória que está sendo preparada não pode ser revelada prematuramente. E se você sair desse processo antes da hora, vai carregar um peso que não consegue sustentar. Por isso,
Deus está escondendo, está moldando, está protegendo. Sabe por quê? Porque o que Ele vai colocar em suas mãos exige maturidade, firmeza, resistência e um coração que não se corrompe com elogios nem desiste diante da oposição. E agora, respire, porque o próximo capítulo é onde tudo começa a fazer mais sentido. O silêncio não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele fala mais alto. O silêncio dói. Ele grita na alma como se fosse abandono, mas na verdade, o silêncio é onde Deus fala com mais clareza. Deus não compete com barulho. Ele não se manifesta no tumulto, na pressa, no excesso de vozes. Ele se revela no esconderijo, no secreto, onde a alma finalmente para de correr e começa a ouvir. Foi no silêncio do deserto que Moisés viu a sarça arder. Foi no silêncio da prisão que José interpretou sonhos. Foi na solidão do campo que Davi compôs salmos que atravessam gerações. E foi no monte, afastado da multidão, que Jesus se renovava para continuar sua missão. Napoleon Hill dizia que os momentos de maior crescimento interior acontecem quando a mente é forçada a sair do mundo exterior e mergulhar em reflexão profunda. Ele chamava isso de transmutação criativa, o momento em que a alma isolada gera ideias, convicções e direções que mudam o destino. É exatamente isso que Deus faz com você no silêncio. Ele remove as distrações, Ele quebra o ruído, Ele afasta tudo que poderia confundir o seu propósito, porque se você continuar ouvindo a opinião dos outros, você não vai escutar o chamado que só Deus pode revelar. O silêncio é a sala de revelações. É onde Ele te mostra quem você realmente é. Longe dos holofotes, longe da comparação, longe do medo de agradar. Mas atenção, o silêncio só se torna sagrado quando você escolhe escutá-lo com reverência e não com desespero. Por isso, se esse capítulo está falando com você, comente aqui abaixo. No silêncio, Deus está me moldando. Escreva com fé. Isso não é só uma frase, é uma confirmação interior. E permaneça aqui comigo, porque no próximo capítulo você vai entender por que certas pessoas e apoios desapareceram da sua vida. Não foi acaso, foi propósito. Foi Deus limpando o caminho para um novo destino. Quando Deus começa a te separar, algo profundo está prestes a acontecer. Ele começa a fechar portas que antes pareciam bênçãos, afasta pessoas que pareciam fundamentais e desmonta estruturas que você julgava inabaláveis. E a pergunta que surge é: por que Deus está tirando tudo de mim? Mas a verdade é, Ele não está tirando. Ele está limpando o terreno. Está removendo tudo que poderia interferir no plano que só você pode cumprir. Você pediu direção e Ele está te dando clareza. Mas para enxergar com clareza, é preciso esvaziar. Esvaziar expectativas, distrações, dependências emocionais. Napoleon Hill ensinava que a mente só pode receber ideias poderosas quando se livra dos ruídos mentais e da influência alheia. Ele dizia que todo grande salto exige um momento de ruptura, onde o velho sistema deixa de funcionar para que o novo possa nascer. É por isso que Deus afasta. Ele afasta quem não vai suportar o próximo nível. Afasta quem poderia contaminar o seu propósito com dúvidas, inveja ou manipulação. E Ele também afasta você dos lugares onde sua luz era diminuída para caber. Porque o próximo ciclo exige espaço, exige entrega total. A separação é estratégica. Ela não é para te ferir, é para te fortalecer. É uma poda, e toda poda dói. Mas também é a garantia de que a árvore vai dar frutos maiores. Agora reflita. O que Deus já tirou da sua vida que você ainda está tentando segurar? Será que essa insistência não está atrasando o processo? O que está por vir precisa de um coração limpo, leve e disposto. Por isso, Ele corta agora, para te entregar depois aquilo que você nem imagina, mas já está reservado. Continue aqui comigo, porque no próximo capítulo vamos descer ainda mais fundo nesse processo. Você vai descobrir como o isolamento é, na verdade,
uma preparação profunda para um peso de glória que precisa ser sustentado por um novo você. O que você está vivendo agora pode parecer um desvio, mas é o caminho exato. Quando Deus te isola, Ele não está apenas te separando das pessoas, Ele está te separando da versão antiga de você mesmo. E isso é profundo, porque Ele sabe que a missão que vem exige um novo caráter, uma nova mentalidade, uma fé que não balança com o vento. Veja Davi, antes de ser rei, foi um pastor solitário. Aprendeu a lutar com leões e ursos no anonimato. Ali, Deus forjou coragem. Ali, nasceu a força que mais tarde derrubaria Golias. Veja José, traído pelos irmãos, esquecido no cárcere, mas foi no silêncio da prisão que ele aprendeu a governar. Porque quem não aprende a administrar a escassez não está pronto para conduzir a abundância. Napoleon Hill dizia que a adversidade carrega em si o fogo que purifica a mente, que os homens mais poderosos que ele estudou foram aqueles que aprenderam a transformar dor em decisão e isolamento em força interior. Você entende agora? Deus não quer só te abençoar. Ele quer que você suporte o peso da bênção. Quer que você tenha estrutura emocional, maturidade espiritual e resistência mental para não se perder no meio do caminho. Por isso, o deserto. Por isso, a caverna. É onde se desenvolve a verdadeira armadura espiritual. É onde se aprende a ouvir a voz de Deus sem depender do barulho do mundo. É nesse lugar escondido que ele treina a visão, afina a sensibilidade e desperta dons adormecidos. Por isso, se você está nesse lugar de solidão, saiba, você não está sendo punido, está sendo treinado. A intimidade que está nascendo entre você e Deus nesse tempo é a chave que vai sustentar a autoridade que está por vir. E antes de seguirmos para o próximo capítulo, escreva nos comentários: o deserto está me preparando para o meu propósito. Essa afirmação é mais do que poderosa, é uma semente. E no próximo capítulo, vamos falar sobre a parte mais difícil desse processo: a dor. A dor que quebra, que queima, que fere, mas que transforma. A dor é uma linguagem que poucos entendem, mas Deus fala com clareza por meio dela. Sim, dói. Dói perder. Dói não ser compreendido. Dói ver portas se fechando, pessoas indo embora, ciclos terminando. Mas a dor que você sente agora está te lapidando para carregar o que você pediu. Deus nunca desperdiça sofrimento. O fogo que queima também purifica. A poda que corta também prepara para frutificar. O quebrantamento que te leva ao chão é o mesmo que torna o coração fértil para a unção. Napoleon Hill dizia: o fracasso temporário é muitas vezes uma bênção disfarçada. Ele aprendeu que é justamente na crise que se escondem os maiores saltos de crescimento. O que fere agora, fortalece depois. Veja o oleiro. Ele não entrega um vaso antes que o barro passe pelo fogo. Porque é no fogo que o vaso ganha resistência. Sem o calor, ele quebra fácil. E com você, é igual. Deus está te fortalecendo para que, quando a bênção chegar, você não a perca por imaturidade emocional ou instabilidade espiritual. A dor não é para te destruir. É para remover o que está frágil. É para curar o que você não conseguia ver. É para te preparar de forma completa. Lembre-se, o sofrimento é o campo onde nasce a autoridade. Quem não conhece a dor não sabe carregar o peso da glória. É por isso que aqueles que mais impactam o mundo são, muitas vezes, os que mais sangraram no secreto. A cruz veio antes da ressurreição. A prisão veio antes do trono. A humilhação veio antes da exaltação. E com você, não será diferente. Continue aqui, firme. O que vamos falar a seguir é uma das revelações mais poderosas deste vídeo. Você vai entender por que o isolamento não é o fim, é o começo do florescer. A dor do isolamento não é a dor de um enterro, é a dor de um plantio. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12, versículo 24. Essa frase carrega um dos códigos espirituais mais profundos que existem. Antes de frutificar, é preciso morrer. Morrer para o ego.
morrer para a vaidade, morrer para os antigos padrões, morrer para o controle. O isolamento não é Deus te enterrando, é Deus te plantando. A diferença? O enterro é o fim, o plantio é o começo. Quando um grão é plantado, ele é coberto, escondido, esquecido aos olhos dos outros. Ninguém o vê mais. Parece que sumiu, mas por dentro, no escuro da terra, ele está se rompendo, está se transformando. É exatamente isso que acontece com você quando Deus te esconde. Napoleon Hill dizia que toda transformação poderosa começa internamente, longe dos olhos, no silêncio da mente. Ele chamava isso de incubação criativa. E é isso que Deus está fazendo com você. Você foi plantado. E isso significa que há um tempo para crescer, um tempo para romper a casca, um tempo para romper o solo e um tempo para florescer diante de todos. Mas entenda, o fruto que será visto em público será resultado da transformação que aconteceu no secreto. Por isso, não se desespere por ainda não ter colhido. O que está por vir é abundante, mas o processo precisa seguir seu curso. Agora diga isso a si mesmo, com fé. Eu não fui enterrado, eu fui plantado para frutificar no tempo certo. E se isso fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu estou sendo plantado por Deus. Declare isso. A declaração gera identidade. Fique comigo, porque no próximo capítulo vamos falar sobre uma das verdades mais ignoradas e mais libertadoras desse processo. O esconderijo de Deus não é atraso, é proteção. O tempo escondido por Deus não é um atraso na sua jornada. É um escudo. É uma blindagem invisível contra aquilo que você ainda não vê. Mas Deus já viu. Você pode estar dizendo, era para eu já estar mais longe. Eu já devia ter conquistado aquilo. Mas e se Deus te dissesse, se eu tivesse liberado antes, teria te ferido? O esconderijo é o lugar onde ele protege você, de pessoas que poderiam te contaminar, de ambientes que poderiam te moldar errado, de oportunidades que ainda não têm estrutura para te sustentar. Napoleon Hill dizia que os maiores erros dos homens acontecem quando tomam decisões impulsivas, antes de estarem prontos mentalmente e emocionalmente. A pressa gera desvio, a ansiedade gera sabotagem. A proteção divina sempre parece atraso para quem ainda não entende o tempo da colheita. Lembra de Moisés? 40 anos no deserto. 40 anos sendo preparado para 40 dias de libertação. E se ele tivesse tentado liderar antes da hora? Seria destruído pelo próprio chamado. E você? Você está sendo protegido do que ainda não tem estrutura para carregar. É como uma criança que deseja dirigir. O carro está lá, a estrada está pronta. Mas o pai espera o tempo certo, porque ama, porque não quer ver o filho colidir por imaturidade. Deus faz o mesmo. Ele te ama tanto que prefere te esconder agora para te revelar com autoridade depois. A bênção não vai embora. Ela está sendo guardada. E o que está reservado para você, ninguém pode roubar. Por isso, descanse. Confie no esconderijo. Escreva isso nos comentários como um decreto. O tempo de Deus é a minha proteção. Agora preste atenção. No próximo capítulo, a revelação se aprofunda. Você vai entender o que acontece quando o processo termina. E por que a glória que virá não será apenas bonita, mas carregada de propósito e autoridade. Toda preparação tem um fim. E quando ele chega, não há como esconder. A transformação é visível. A autoridade é sentida. E a presença de Deus é manifesta através da sua vida. Você não passará por esse processo em vão. Você não chorou no escuro para permanecer invisível. Você não foi ferido para continuar fraco. O que Deus está construindo em você vai ser usado para impactar, para curar, para liderar e para viver uma vida que só faz sentido com propósito. Quando José saiu da prisão, ele não voltou ao que era. Ele assumiu o trono. Quando Davi saiu da caverna, ele não voltou ao pasto. Ele assumiu o reinado. Quando Jesus saiu do deserto, ele não voltou para Nazaré. Ele iniciou o ministério mais poderoso da história,
Napoleon Hill dizia que o homem verdadeiramente preparado atrai as oportunidades certas com naturalidade, porque ele se torna magnético, ele se torna referência, ele se torna canal. E você está sendo lapidado para carregar uma unção que sustenta e transforma. Não será só sobre prosperar, será sobre ser resposta. Sua dor vai virar sabedoria, seu silêncio vai virar direção. Sua cicatriz vai se tornar cura para outros. E quando a glória vier, você vai olhar para trás e agradecer, porque vai entender que cada lágrima foi necessária. Cada não foi proteção. Cada vazio foi preparação. Mas atenção, a glória só é verdadeira quando vem acompanhada de humildade. Porque Deus não quer apenas te promover. Ele quer te confiar algo eterno. Se isso está fazendo sentido para você, comente agora. Estou sendo preparado para carregar a glória com humildade. E permaneça aqui até o final, porque o próximo capítulo é talvez o mais importante. É sobre aquele momento em que você sente vontade de desistir. E por que justamente aí Deus está prestes a agir com mais força? Você já pensou em desistir? Na calada da noite, com o peito apertado, lágrimas nos olhos e aquela sensação de que ninguém entende, você talvez tenha sussurrado: "Eu não aguento mais." Mas deixa eu te dizer uma verdade espiritual profunda. Quando a vontade de desistir é maior do que nunca, é porque a colheita está mais próxima do que nunca. O inimigo não ataca sementes sem potencial. A guerra que você está enfrentando agora é a confirmação de que algo grandioso está prestes a romper. Napoleon Hill dizia: a maioria das pessoas desiste quando o sucesso está a apenas um passo de distância. E é isso que o processo quer testar: sua constância, sua fé, sua identidade. Desistir agora seria como interromper a gestação aos 9 meses. O parto está próximo. Mas só permanece de pé quem confia, mesmo com dor. Relembre Jesus no Getsêmani, angustiado até suar sangue, sozinho, abandonado. Mas ele disse: "Pai, seja feita a tua vontade." E logo após a maior dor, veio a maior glória. Se você está nesse ponto de cansaço, ouça com o coração. Não desista. Você não está retrocedendo. Você está sendo refinado. E a sua fidelidade no secreto está sendo vista no céu. Deus está observando quem permanece quando ninguém aplaude. Quem continua crendo quando tudo grita o contrário. Quem escolhe confiar quando tudo parece estar em silêncio. O céu responde à perseverança. E o seu tempo está chegando. Agora, declare com autoridade nos comentários: "Eu não vou desistir. Eu estou mais perto do que nunca." E fique comigo mais um pouco. O que vem agora é o fechamento. Um chamado final, uma revelação poderosa e um convite que pode transformar sua jornada. Agora que você chegou até aqui, existe algo em você que não é comum, porque os comuns desistem antes do fim, mas os chamados permanecem até o último momento. E isso é um sinal. Você foi separado, porque foi escolhido. Tudo o que você está vivendo agora não é um castigo. É uma convocação. Deus está te preparando em silêncio, para que quando Ele te exaltar em público, ninguém possa dizer que foi sorte. A verdade é que a preparação secreta sempre precede a exaltação visível. Você foi escondido para ser fortalecido, ferido para ser curado, podado para frutificar. E quando o tempo chegar, e ele vai chegar, ninguém poderá impedir aquilo que Deus já decretou sobre sua vida. Mas agora, a decisão é sua. Você pode sair deste vídeo inspirado e esquecer, ou pode fazer um pacto com a sua transformação. E para isso, quero te convidar a 3 ações práticas agora. Primeiro, comente aqui abaixo: "Eu abraço o processo porque confio no propósito." Esse comentário é mais do que um gesto, é um compromisso, com você mesmo, com Deus, com a sua nova fase. Segundo, clique em inscrever-se. Aqui você não encontra apenas motivação, você encontra direção. Cada vídeo é uma ferramenta para construir a sua fortaleza interior. E cada palavra é um tijolo no alicerce da sua nova identidade.
E terceiro, talvez o mais importante, adquira agora o e-book, O Método Napoleon Hill para Desbloquear a Prosperidade, que está no comentário fixado. Esse não é um livro qualquer. É um manual, um roteiro, um plano prático de 30 dias para destravar sua mente, reprogramar crenças e ativar a prosperidade de dentro para fora. Você já entendeu que tudo começa na mente. Agora é hora de aplicar. E esse e-book é o seu próximo passo. Não veja isso como uma compra. Veja como um investimento na sua jornada, na sua transformação, no seu chamado. Porque quando você se posiciona, o céu se move. A sua nova fase começa no invisível, mas se manifestará com clareza, força e propósito. E quem duvidou de você vai testemunhar o que Deus vai fazer. Você foi separado, sim, mas não para ser esquecido. Foi separado para ser elevado. E isso já começou.